Oi pessoal, aqui é o professor Maxwell de História da Arte. Hoje eu vou dar aula para o nono ano. Pega aí o livro de vocês e abram aí na página 20. Nós vamos falar sobre técnicas de pintura. As técnicas de pintura que a gente vai comentar aqui são três tipos, né? Aquarela, guache e também acrílica, tá? Sendo que a aquarela ela é uma tinta que é aguada. Para vocês terem ideia, é uma técnica de pintura muito antiga que tem como principal característica a transparência dos pigmentos e é feita com a mistura de tinta e goma arábica diluída em água. Então, você normalmente para pintar uma aquarela, você precisa de um papel um pouco mais grosso, certo? Porque se for um papel muito não for específico para pintura de aquarela, vai rasgar. Então, essa é a técnica. Normalmente você usa pincéis macio, né? Tem vários tipos de pincéis para você usar, mas normalmente ele tem que ser macio, porque se ele for muito resistente, na hora que você molhar ele na água, na hora que pintar, pode vir a danificar o papel, certo? Na qual você vai pintar. A aquarela também, ela normalmente não usa a cor branca, tá? A cor branca não é muito utilizada, não é utilizada na aquarela, tá? Outra coisa também que vocês podem ver, por exemplo, a guache. É uma mistura de aquarela com pigmentos brancos diluído em água, tá? O guache tem grande poder de cobertura e opaco e de fácil aplicação, tá? Encontrada em tubos ou potes, as tintas, né? E o pelo tem que ser macio, como eu falei dos pincéis, igual da aquarela, para não danificar, e o papel também tem que ser grossinho, tá? Essa é a diferença da aquarela para o guache, sendo que o guache ele às vezes usa o pigmento da coloração branca, já o aquarela não. Ambos têm que ser um papel específico e usar sempre pincéis macios para evitar que danifique o papel na hora que você for pintar, que se for um pincel muito grosso ou um pincel muito resistente, pode rasgar na hora de pintar. Outra coisa também que tem outras coisas que pode ser usado tanto numa técnica como outra, como por exemplo esponjas, algodão, tudo isso pode ser usado como critério para fazer a pintura, tá? Por exemplo, você pode usar de repente uma esponja para de repente fazer uma nuvem no céu. Claro que existe uma técnica para isso, não é feito de qualquer jeito. Mas incrível que pareça, é um dos dois tipos de pinturas que eu gosto muito, da aquarela, que normalmente passa uma suave, é mais suave as pinturas, certo? Normalmente as cores são mais claras, tá? São opacas, não são aquela cor firme, brilhosa, como por exemplo a tinta acrílico. A tinta acrílico é utilizada em pinturas a partir da década de 60 e é composta de cola plástica ou resina sintética líquida e pigmento. Consistência dela é cremosa, enquanto a umidade pode ser diluída em água. Depois de seca, não é mais solúvel em água. Então, ela é mais cremosa, diferente lá da aquarela e do guache, tá? A acrílica, por exemplo, você pinta, certo? E às vezes tem certo tipo de pintura que você quando pinta, você tem que esperar secar de repente para colocar a outra mão de tinta de outra cor, alguma coisa assim. Sendo que, como eu falei, quando você pinta com o acrílico, o pincel aí já é o contrário da guache e da aquarela, que ele tem que ser um pincel mais resistente, tá? Normalmente é pintado, tá? Em tela,
madeira, em qualquer tipo de material resistente, certo? Que possa pegar essa tinta. A acrílica, como eu falei, ela pode ser diluída em água. Ela dilui, aí na hora que você faz a pintura, ela tá a aplicação da tinta tranquilo. Mas quando ela seca, não adianta você passar na água e tentar esticar ou mudar a cor, tá? Não tem como. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de pinturas que a gente vê. E realmente, que pena assim que eu gostaria de levar você numa galeria para mostrar a diferença da pintura acrílica, da pintura guache e aquarela, tá? Mas aí, aqui no livro, tem alguns pintores que mostram bem como é usar este material. Agora a gente vai falar sobre proporção. A proporção dentro da pintura artística, ela é relativa. Por exemplo, se você pegar uma bola de tênis e comparar com uma bola de basquete, a proporção da bola de basquete, a gente vai falar, como estava dizendo, vai falar sobre proporção, a gente está comparando aí a bola de tênis com a bola de basquete. Se você ver, a proporção, né, é bem maior, quer dizer, a bola de tênis é bem menor do que a bola de basquete. Mas se você pegar uma formiga comparando com a bola de tênis, a bola de tênis é bem maior no sentido de proporção, tá? E para uma formiga, uma bola de basquete é um prédio de 20 andares. Então, dentro da pintura, nós temos alguns pintores, por exemplo, como Fernando Bortello. Ele, por exemplo, dentro das suas pinturas, ele coloca uma proporção na qual todos são gordinhos. Pode ver, todas as pinturas dele, ele usa muito essa técnica de pessoas mais gordinhas. Sai daquela coisa que hoje a gente temos até hoje, aquela coisa que nós temos que ser magro. Claro que você sabe que você ser magro não é no sentido só estético, mas também no sentido de saúde, né? Então, hoje a pessoa que é obesa, ela pode ter problemas de saúde. Às vezes o cara é criança, adolescente, é gordinho e fala assim, não, eu fui fazer os exames dele e estava tudo bom. Naquele momento tá bom, mas se continuar, vai vir os problemas e quando vem bastante grave. Então, obesidade, por exemplo, que ele faz aí, que ele tudo é gordinho, por exemplo, se a gente for ver, na minha época, quando eu era garoto, você ser gordinho era sinal de saúde. Hoje, a ciência prova que você ser gordinho não é sinal de saúde, mas sim problemas de saúde futuro, tá? Tem até, eu já vi problemas aí de adolescentes obesos que já começa a ter problema, ainda mais se tiver um histórico na família de problemas cardíacos, de hipertensão e assim vai. Mas claro que a gente não está falando que isso é a área de ciência que eu já estou entrando, que não tem nada a ver com a gente aqui agora. Apenas eu estou colocando a proporção na qual Fernando Boreto, ele pinta seus quadros mostrando aí todos sempre gordinhos, até os animais, tá? Porque aqui a pintura que tem aqui na página 23 não mostra bem isso, tá? Vamos lá, dando continuidade ainda aí, tá? Também temos aí Gustavo Machado Rosa, tá? Que faleceu em 2013. Esse pintor está aí na página 24, vocês podem ver também a proporção em relação ao tamanho, certo? Que fica tudo casado ali, tá? Sem nenhuma coisas diferentes do que tem que ser as suas pinturas, tá bom? Tenta aí, temos no exercício na página 24 e na página 25. Na 24, observe a obra de Fernando Botelho e Gustavo Rosa, apresentadas anteriormente, pesquise outras pinturas dos mesmos artistas, depois discuta com a turma, né, no caso, como Botelho trabalha a proporção das suas pinturas, no sentido de tamanho. E
com Gustavo Rosa, que cria a equilíbrio em suas composições. Ele está falando em relação às cores. Tá? Na sua opinião, quais são as discussões lançadas por esses dois artistas em suas obras? Escreva as conclusões que vocês chegaram na linha abaixo. Então vocês vão escrever aí, pesquisando outras obras, vocês vão ver que Gustavo Rosa ele faz sempre uma combinação de cores na qual você olha e faz bem à vista. E o nosso amigo aí, Fernando Botelho, ele já faz uma combinação de cores também, mas sempre todos gordinhos, tá? No exercício do 25, tá? É hora de utilizar uma das técnicas de pinturas que você conheceu. Escolha uma tinta aquarela, guache, acrílica e separe papéis e pincéis de acordo com a técnica escolhida. Em seguida, crie uma pintura com elementos abstratos ou figurativos que tenham proporções bem contrastes entre si. Não esqueça de explorar cores e volumes para obter resultados desejados. Faça o esboço no espaço, mas olha só, aqui é só o esboço, vocês não pintem. Se vocês forem na rua comprar tinta guache, tá? Não pinte no livro, que vai rasgar, tá? O livro, esse papel aqui não resiste. Vocês compram um papelzinho mais grosso e fazem a pintura de vocês. Aqui é só para fazer o esboço do que você pretende fazer em relação à pintura, tá bom? Vamos lá, dando continuidade aqui, o mundo tridimensional, o corpo humano, tá? O escultor francês Auguste Rodin dizia que é muito simples no modelar um busto. Basta colocar um ovo, é o modo de dizer, né, dele, claro, não vai botar um ovo, é uma massa em forma de um ovo, né, sobre um cilindro e um cone de cada lado dele, como se fosse os nossos braços cone, né, o outro cone aqui central vai apoiar a nossa cabeça, que é um ovo. Então ele falou isso aí, tá? Nas figuras tridimensionais, hoje muito usado, tá? São uma técnica que existe vários artistas, que pena que não tem muitos aqui, que mostra, às vezes você vê a figura, parece que ela tem movimento. E essa questão do tridimensional também vai ser usado também nos cinemas, como vocês, por exemplo, vão no cinema, colocam aquele óculos especial para ver o filme e parece que você está dentro da tela e a tela sai, né, para fora e você vê aquilo assim pertinho. E realmente eu acho maneiro essas técnicas tridimensionais que são usadas em esculturas, tá? E também usado hoje em dia no cinema, que é muito maneiro, tá? Vamos lá, vídeo e dança. Vídeo e dança, a gente pode ver aí na página 29, que é um tipo de coisa que vai acontecer, que vai romper com aquela coisa do balé clássico, que as bailarinas têm que usar sapatilhas, dançarem nas pontas dos pés. E aqui no vídeo dança é uma coisa mais solta. A pessoa pode dançar descalça, ela pode dançar com qualquer tipo de roupa, tá? E quando faz a dança, eles fazem as coreografias que eles desejam. Não é que não existe, de repente, uma técnica, tá? Ou uma base, que normalmente esses bailarinos, a maioria, as bailarinas principalmente também, elas fazem balé clássico e depois coloca as suas técnicas dentro aqui do vídeo dança, certo? Fazendo novos movimentos, tá? E na hora de gravar realmente o vídeo, ainda coloca alguns efeitos especiais. Por exemplo, uma videodança que a gente pode ver, quem gosta de ver o Fantástico, é claro, logo na sua abertura, você lá vê um vídeo dança. Pessoas dançando, o bailarino dançando no meio da sua coreografia, lá
eu esqueci o nome agora, mas dentro daquilo que se propõe ali a dança e vídeo, a pessoa começa a dançar no meio de ondas, na qual pode ser montagem por vídeo ou simplesmente existir aquilo ali. Mas normalmente, do jeito que está hoje, tudo por vídeo, você vê ali eles fazendo a técnica do chroma key, né? Que é colocar uma imagem sobre a outra. E realmente aquela parte da dança ali do... E tanto é que existe até uma bailarina que ela tem uma amputação, né, de uma perna, e ela está com uma perna, uma prótese, né? E ela está dançando ali. E eu achei aquilo ali muito bacana e é um bom exemplo aí de vídeo dança. Continuando aqui, vamos falar agora de animação. Stop motion é um tipo de técnica usada na qual é utilizado materiais que você pode manipular. Por exemplo, massa, massinha, qualquer objeto que você pode criar, né, o movimento. Tanto é que é feito por fotografias. Tá? A filmagem é assim, você filma um pouquinho, aí mexe o boneco. Filma um pouquinho, mexe o boneco. E às vezes você, as pessoas que fazem essa técnica, demora para fazer uma cena umas 4 horas, uma coisa que vai passar de repente em 5 minutos. Então é muito trabalhoso esse tipo de técnica, esse tipo de animação. Hoje em dia, com computação gráfica, né, o pessoal tem largado um pouco essa técnica. Mas um desenho que eu posso, um filme de animação que eu posso indicar, por exemplo, Fuga das Galinhas. Já é bem antigo, mas é todo feito em massinha. Realmente é muito bacana aquilo ali, tá? Que as galinhas tentam fugir como se fosse o galinheiro, um campo de concentração na qual todas elas vão morrer, certo? Principalmente porque elas no início elas estavam ali como uma granja para produzir ovos. E a dona, né, da granja acha que é melhor fazer torta de frango e compra uma máquina na qual vai sacrificar essas galinhas para fazer essas tortas. E as galinhas, sabendo disso, elas acabam se organizando para fugir do galinheiro, como se aquilo ali fosse um campo de concentração, tá? Realmente muito interessante. Vamos lá. Outra coisa também que a gente pode falar é o cinema brasileiro. Em 1910, apesar das dificuldades técnicas e econômicas, o sonho de fazer cinema brasileiro começou a tornar-se possível, tá? Luiz Barros foi um dos pioneiros do cinema brasileiro, tá? Também tivemos aí Humberto Mouro, tá? Que fez mais de 260 filmes. E Ademar Gonzaga, tá? O Gonzaga fundou em 1930 o cinema, Cinédia, tá? Primeiro estúdio nacional para filmagem do cinema. Já que a gente sabe que tudo isso aí foi inspirado dentro de filmes lá de Hollywood, que já desde a década de 10 já fazia aqueles filmes mudos, né? Charles Chaplin, na qual Gordo e Magro e assim vai, tá? Então o Brasil começou a se inspirar em querer fazer filmes também a níveis nacionais. Por exemplo, em 1940, primazia foi das chanchadas, tá? As chanchadas eram musicais misturados com comédia, musical, dança, cantoria. Então isso tudo começou a entrar no cinema brasileiro, que temos aí como, por exemplo, nessa fotografia da parte 33, temos aí o Oscarito, tá? E temos aí o Grande Otelo fazendo uma dessas chanchadas da época. Então era uma comédia, era muito engraçado. Depois vai vir aí em 1940 ainda, a partir da década de 50, tá? A modernização do cinema nacional, e aí vai vir a Vera Cruz, tá? Que é um estúdio, Maristela e Multifilme. Essas são algumas que vão surgir. Uma das mais famosas era a Vera Cruz. Na época, produzia muitos filmes, como se fosse uma empresa
daquelas de Hollywood, tá? Só que sempre o problema que o Brasil batia, não só na tecnologia, como também no sentido de dinheiro, tá? E na década de 70, aí, 60, 70, vai ter aí já um cinema brasileiro ainda não muito, apesar que o Brasil lutava, né? Lutou e ganhou até prêmios com alguns filmes lá fora, mas sempre sem ajuda de ninguém. Conseguir patrocínio era complicado. Hoje em dia o Brasil, por exemplo, no nosso cinema, temos bons filmes, tá claro, e que retrata fatos históricos, que retrata a nossa sociedade atual, tá? E nesse cinema mostra também comédias e são engraçadas. A qualidade do filme nacional, eu, como gosto de cinema, eu acho que melhorou muito o Brasil, tá? E tem aí a ajuda do governo. Apesar que o governo atual, ele está investindo muito pouco nessa área de cinema, né? Mas existe ainda muitos patrocinadores por trás ainda que investem nesses filmes nacionais, tá? E assim a gente fecha aqui a nossa matéria de hoje. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho de cada coisa. E no final aí da parte 34 tem mais um dever aí para vocês fazerem. Em grupo escolham mais conteúdos estudados nesse capítulo, com teatro musical, teatro de máscara, videodança, proporções das figuras, retratos nas obras dos artistas plásticos mencionados, para incorporar na criação de um vídeo de máximo 3 minutos. Resiste o roteiro do vídeo, a linha abaixo, e em seguida grave seu vídeo apresentando a produção do restante da turma. Eu só quero que vocês façam aqui uma produção, coisa pequena, tá? Use a criatividade de vocês, pode botar alguma coisa do dia a dia de vocês e colocar aqui. Não seja normalmente com 2 personagens no máximo, para não ficar uma coisa muito longa, tá? Então assim a gente fecha esse capítulo aqui e espero que vocês tenham entendido tudo aí, tá? Pessoal, ficamos por aqui e até a próxima videoaula. Um abraço, tchau!